Aplauda ao Senhor Jesus. A alegria completa está chegando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante, queridos. Estamos em casa. Antes de começarmos aqui a ministração da palavra, eu queria dar um recado. Estava nos nossos avisos ali o nosso encontro do AME Lidere, né? O AME Lidere é uma reunião mensal que acontece com todos os líderes de célula, discipuladores, e também aberta a toda a igreja participar. Mas, excepcionalmente, neste mês, nós não teremos essa reunião. Apesar de ter passado aqui nos nossos avisos, nós não teremos, por ocasião dos ensaios e dos preparativos para a nossa cantata de Páscoa. Quem está com expectativa sobre essa cantata aí? Meia, está com expectativa? Muita, eu também. Estamos juntos. Então, glória a Deus, nós temos muitos líderes envolvidos na cantata, muitas pessoas, e eu vou falar um pouquinho já sobre isso daqui a pouco. Então, excepcionalmente, nesse mês, nós não vamos ter a reunião do AME Lidere, então a gente vai colocar lá no grupo de líderes, na rede social, a retificação do aviso, mas já estamos avisando, amém? E, pegando esse gancho já, cantata chegando, eu creio que Deus irá fazer, já está fazendo grandes coisas, querido, através desse evento maravilhoso. Enquanto a gente passa às vezes um pouquinho por aqui, pega uma pontinha de ensaio aqui e acolá, do teatro, do coral, e está lindo, gente, está lindo. Mas mais do que apenas uma beleza estética, a Páscoa, né, esse evento é muito importante para nós. Eu quero já começar falando um pouco sobre isso. De manhã eu falei que nós, como cristãos evangélicos, né, de origem protestante, a gente deixou um pouquinho de lado uma tradição, né, da igreja cristã, aí, que é acompanhar o calendário litúrgico, né? E eu creio que a gente acabou perdendo um pouco por causa disso. O que é o calendário litúrgico? O calendário litúrgico é o desenvolvimento do ano todo em torno do nascimento de Jesus e da sua morte e ressurreição. Então, antes do evento de Natal, né, no calendário litúrgico nós temos o Advento, né? Os dias ali, quase 30 dias? 30 dias, um pouco, né? Alguns fazem 25, 30 dias de meditações antes da celebração do Natal, e também antes da celebração de Páscoa. Depois do Natal, então, vem um período chamado Vida Cristã Comum, né? Então, a preparação para o Natal, a celebração do Natal, e daí depois vem a Vida Cristã Comum, né? Que é essa vida a partir dessa consciência do nascimento de Jesus. Então, quando vai se aproximando da Páscoa, tem o período de quaresmal, que chama, né, da quaresma, que antecede a Páscoa. Então vem a celebração triunal da Páscoa, que é morte, né, o julgamento, morte e ressurreição de Jesus. Aí depois vem o período depois da Páscoa também. E por que eu estou falando sobre isso? Né, eu brinquei de manhã. As pessoas vão pensar, uau, o pastor Valdir está querendo trazer os costumes da igreja romana, né, para a igreja. Na verdade, isso não é um privilégio só da igreja. O que isso nos ajuda? Porque isso pode organizar o nosso ano em torno das duas principais colunas da nossa fé. O nascimento de Jesus, a sua morte e ressurreição, né, que é a Páscoa cristã. Então, o objetivo do calendário litúrgico é que durante todo o ano nós estejamos envolvidos com essas duas mensagens e sendo moldados e formados a partir dela. Amém? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. E agora, por que eu estou falando isso? Estamos chegando na Páscoa, né? O mês que vem é Páscoa, nós estamos aí a pleno vapor com os preparativos da nossa cantata, e não é apenas um espetáculo, né? Deus tem consolidado no nosso coração esses dois eventos aí, o evento de Natal e de Páscoa, porque nós precisamos relembrar o significado da nossa fé. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua epístola, diz assim: estejam prontos a dar a qualquer um que queira, né, a razão
da vossa fé. Ou seja, nós precisamos estar preparados para responder, para explicar, para comunicar de maneira atraente a razão da nossa fé. E é por isso que a gente faz cantata aqui, não é porque a gente quer fazer um simples espetáculo. E com isso é uma maravilha, porque descobrimos os talentos, os dons que Deus tem colocado na igreja, né? Tá lá a Jana que vai lapidando aí essas pessoas, os atores, né? Os cantores, dançarinos, e tudo isso é maravilhoso, porque mostra a beleza do corpo de Cristo, o agir do Espírito Santo. Mas quando nós estamos aqui envolvidos com isso, nós somos renovados no entendimento da nossa fé. Quem fica feliz com isso, diga glória a Deus. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre um período que antecede, o que antecedeu a Páscoa, né? A Páscoa já era uma celebração judaica, né, que foi vivida desde a saída do povo do Egito. Aliás, a Páscoa judaica é a própria celebração de como Deus resgatou o seu povo da escravidão do Egito. Então, naquela passagem simbólica ali pelo Mar Vermelho, naquela travessia, né, eles então estabeleceram a Páscoa, a maneira como Deus fez esse povo transicionar de um lugar de escravidão para um lugar de uma nova vida. Porém, a Páscoa judaica, ela estava apontando para um futuro, ela estava apontando para algo maior, que ainda viria. Então, eu quero ler com você que está com a sua Bíblia, abra Evangelho de João, no capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e 2. Amém? Quem está comigo, diga amém. Faz tempo que eu não falo isso, né? Então, lembrando, quem está aí? Você está aí? Glória a Deus que você está aí. Amém. Quem não sabe a história do você está aí, levanta a mão. Eu vou contar. Uau, tem várias pessoas que não sabem. Então, em respeito a você, eu vou contar a história. Eu sempre uso esse recurso aqui, né, de, aí, você está aí, diga amém, dá um glória a Deus, é hora de você dar um glória a Deus. E eu perguntava assim, você está aí? Mas tinha uma época que eu fazia muito isso, né? Aí um dia eu recebi um feedback em casa, né, do meu filho. Na época, o mais novo agora, do meio, Gustavo, falou, pai, deixa eu dizer uma coisa para você. Pai, nós vivemos pela fé, né? Eu falei, sim, filho, é assim que a gente vive, nós vivemos pela fé. Ele falou assim, então, pai, creia que as pessoas estão lá. Elas estão lá, não precisa você perguntar tanto, você está aí. Elas estão, creia. Então, essa é a história do você está aí. Amém? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Querido, os evangelhos, de maneira geral, são narrativas do ministério de Jesus, são biografias da vida e do ministério de Jesus. Porém, tem 4 evangelhos, você sabe, e cada um deles conta essa história de uma perspectiva e até mesmo para um público específico. Por isso nós temos 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos contando uma mesma história? Porque há nuances, há enfoques, ênfases em cada um dos evangelhos, porque eles tinham em mente, cada um dos evangelistas tinha em mente um público que estava ouvindo aquela história, essa narrativa da vida e do ministério de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele enfatiza Jesus como o rei e Messias prometido. Né? Todas as palavras proféticas ditas, né, na lei, em Moisés, nos profetas, a respeito de que um dia um rei messiânico viria. Então, o enfoque de Mateus, ele é nessa figura messiânica real, da linhagem de Davi, né, as profecias do Antigo Testamento sobre o reino dos céus. Marcos, ele tem uma ênfase um pouco diferente, ele fala sobre um servo poderoso, né, destaca os milagres de Jesus, destaca a sua dedicação e serviço e sacrifício. O Evangelho de Lucas, por sua vez, mostra Jesus como o Filho do Homem, também um título messiânico dado lá no profeta Daniel, e alguns outros profetas falam a respeito daquele semelhante ao Filho do Homem.
mas com uma ênfase na compaixão de Jesus, na humanidade de Jesus e também no alcance universal da mensagem desse rei messiânico. Mas nós temos também o Evangelho de João, e o Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos outros três, porque esses três, eles são até mesmo chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm muitas histórias paralelas, histórias que se contrapõem, que corroboram ali, se repetem, né, entre si com essas ênfases, mas o Evangelho de João é como, eu já vi uma ilustração muito bacana sobre isso, a cruz está no meio, e os três evangelhos sinóticos estão apontando de um lado para essa cruz, e o Evangelho de João sozinho está do outro lado, apontando para a cruz também. Porque o Evangelho de João aponta para a divindade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo vivo. Ele é aquele que começa o seu Evangelho dizendo assim, no princípio, né, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, o Evangelho de João, ele tem uma ênfase na divindade de Jesus, na filiação de Jesus, e ele destaca isso muito forte, mas todos eles têm uma coisa em comum, e eu quero construir junto com você uma visão dessa história que nós vamos ler aqui. Por que nós estamos falando desse período, e por que é importante entender essas coisas? Todos os evangelhos, eles culminam na morte e ressurreição de Jesus, direto ou indiretamente. Todos os evangelhos estão apontando para esse lugar onde esse rei messiânico, esse servo de Deus, esse filho do homem, o filho de Deus, ele vai entregar a sua vida de maneira sacrificial por cada um de nós. Está apontando para isso, tudo vai construindo, as histórias vão se completando para chegar nesse clímax. E o apóstolo João, ele também está fazendo isso, mas o final, né, os capítulos finais do Evangelho de João, ele reserva grandes porções para falar sobre alguns momentos que antecederam a Páscoa. Porque Jesus iria significar completamente o sentido de Páscoa. Hoje nós falamos de Páscoa a partir da morte e ressurreição de Jesus. Mas como eu disse no começo, essa era uma celebração que já existia. Ela já apontava para algo, então precisava de uma revelação maior, algo estava sendo construído. E é aí que entra a história dessa família de um lugar chamado Betânia. O que antecedeu? Porque nós estamos agora também, coincidentemente ou não, muito próximos da Páscoa. Nós estamos também muito próximos dessa celebração. E será que nós entendemos completamente o que ela significa? Será que nós estamos envolvidos com essa mensagem? A questão da história que nós vamos ler e o que nós vamos enfatizar aqui é que João gastou muito tempo para dizer que esse evento tão conhecido dos judeus estava sendo ressignificado, mas ele estava também incluindo pessoas de uma maneira que ninguém havia pensado antes. Amém? Então, o texto que nós lemos ali fala que 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Ali é o lugar que Jesus quis estar. O apóstolo João, ele está fazendo o seguinte, como alguém que, diante de um grande espetáculo, do grande ato que vai acontecer logo em seguida, nos chama para dar uma espiadinha por trás da cortina, para o que está acontecendo nos bastidores. Quem gosta aqui de saber bastidor? Fala a verdade aí, curioso, levanta essa mão aí. Fica se fazendo, todo mundo quer saber o que vai acontecer. Tem gente que não sabe, tem gente que odeia spoiler de série, né? Tem gente que vai atrás para descobrir o que vai acontecer, para saber antes de assistir. Acredite ou não, tem esse tipo de ser humano, né? Mas, no geral, a gente gosta de saber o bastidor das coisas. O que está acontecendo por trás, né? Como que foi construído isso? Então, tem esses documentários que falam ali sobre a criação dos filmes, né, das cenas especiais,
E está acontecendo muita coisa antes desse ato principal. Está acontecendo muita coisa importante ali. E João nos chama para olhar. E é por isso que ele fala assim, olha, 6 dias antes da Páscoa. Por que ele enfatiza isso? Olha, uma semana antes, porque as coisas começavam a acontecer exatamente nesse período. As pessoas se dirigiam para Jerusalém, para a celebração da Páscoa. Era um momento que, uma vez por ano, talvez, algumas pessoas conseguiam ir até o templo. Era um momento muito importante, então eles iam aproximadamente uma semana, alguns mais, 10 dias antes, e eles ficavam lá em rituais de purificação, se preparando para essa grande festa. E aí o texto diz que justamente nesse período, quando tudo estava crescendo, estava nesse movimento crescente para o grande ato da Páscoa, Jesus vai para Betânia. Mas o que tem lá em Betânia? E é isso que eu quero que você preste atenção comigo. Diz que lá em Betânia, como o texto que nós lemos, estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, que novidade, né? E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Logo em seguida, na sequência do texto, Maria vai entrar em cena de maneira apoteótica, como sempre, né? Então, era o lugar dessa família. Betânia, quero falar um pouquinho para você sobre Betânia. Betânia não é uma cidade que tinha grande destaque, ou nenhuma citação que me lembro no Antigo Testamento. Há vários lugares importantes na história de Israel. Betânia, com certeza, não é um desses lugares sagrados, né? Mas Betânia passou a ser um lugar de descanso, onde, por muitas vezes, Jesus e os discípulos foram para descansar do seu ministério. Há uma passagem no Novo Testamento que fala que Jesus chama os seus discípulos à parte e diz assim, Jesus chamou para estar com ele, dizendo, venham estar comigo para descansar, e chamou-os para um lugar deserto, porque o texto diz que as multidões não paravam de chegar e de partir. E outro dia, lendo esse texto, me chamou muita atenção isso. Multidão chegando e partindo. Isso fala muito sobre a nossa geração. A nossa geração cheia de informação, cheio de mídia, cheio de dados, cheio de conexões. A nossa mente vive essa realidade que os discípulos viviam. Todo dia uma multidão chegando e partindo. Então, frequentemente, Jesus chamava os discípulos para um lugar de descanso. E Betânia era um desses lugares em que Jesus descansava, junto com seus discípulos. Frequentemente ele ia para lá. Mas lá havia uma família, a família de Lázaro. E que figura é essa? Falava com o pastor Serginho esta semana, o Espírito Santo tocando no meu coração sobre essa palavra. Eu falava, meu Deus, que o Senhor tem para revelar nesse camarada? É o cara mais calado da Bíblia. O nome dele é citado, sempre que o nome de alguém é citado na Bíblia é porque uma ênfase e uma importância está sendo destacada essa pessoa. Porém, a gente não vê Lázaro falando nada. Lázaro é o cara que está lá, que adoeceu, que morreu, e ressuscitou e continuou calado. Mas há uma informação lá no capítulo 11 que eu quero ler com você, que vai nos ajudar a entender muita coisa sobre Lázaro, sobre a sua família, mas também sobre nós nesse momento aqui. Amém? Lá no capítulo 11 diz que um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, de novo, presta atenção nisso, aquele a quem o Senhor ama está doente. Versículo 5, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro.
Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então, a Judéia era uma região da nação de Israel, onde tinha várias cidades, e aonde estava esse vilarejo, não chega a ser nem mesmo uma cidade, um vilarejo chamado Betânia. Ele diz assim: vamos para a Judéia. E aqui eu quero destacar algumas informações para você. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Olha só que cena, queridos. Jesus está dizendo para os seus discípulos assim: olha, eu soube da notícia que o meu amigo, nosso amigo Lázaro está doente, e eu vou para lá. E aí os discípulos, sem o menor constrangimento, falam assim: como é que é? Como é que é, Jesus? Eu entendi bem o que você está falando? O senhor está com amnésia? Esqueceu que há pouco tempo as pessoas desse lugar, da Judéia, eles estavam querendo apedrejar você? Aí Jesus fala: não, é para lá que nós vamos. Eles precisam dessa luz, eles precisam andar nessa luz, eu sou a luz, é o que ele está dizendo. Aí Tomé devia ser um cara muito difícil, né, de conviver. Eu fico imaginando Tomé assim, revirando os olhos: tá bom. Sabe quando você está contrariado com a decisão da sua esposa, daí você revira os olhos assim: tá bom. Ou a esposa com o marido, né? Tá. Vai lá então, vai lá ver. Vai. Olha que coisa interessante. Tomé está dizendo assim: tá bom, então vamos lá morrer. E ele não está dizendo assim: talvez a gente morra. Ele está dizendo assim: a gente vai morrer. Está querendo que a gente vá? Vou obedecer, mas a gente vai morrer. Ou seja, era um ambiente hostil. Betânia estava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, nessa região da Judéia, onde as pessoas tinham recentemente tentado apedrejar Jesus. Jesus está indo para um lugar hostil, para um ambiente hostil. E eu quero dizer para você, Jesus vai para lugares hostis, porque em lugares hostis tem pessoas a quem Ele ama. Esses 2 capítulos do Evangelho de João, eles são o que eu chamo de um microcosmo do Evangelho como um todo. Eles representam em si mesmo toda a história da intervenção de Deus. Porque é exatamente isso que Deus fez enviando Jesus a este mundo. O mundo, a Bíblia diz, Jesus disse que tendo a luz vindo ao mundo, os homens fugiram da luz e se refugiaram, porque amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, o mundo é um lugar hostil, foi um lugar hostil para Jesus, mas Ele veio porque aqui tem gente que Ele ama. Você quer conhecer alguém que Jesus ama? Olha para o teu lado esquerdo. Olha para o teu lado esquerdo aí. Olha para o teu lado direito. Sabe por que Jesus vai para lugares hostis? Porque em lugares hostis existem pessoas que Jesus ama. Mas Jesus, Ele está em direção a Jerusalém. Você vai ver claramente no Evangelho de João que há uma construção, há uma intencionalidade em Jesus de ir para Jerusalém. Ele sabe o que espera lá, ele sabe o que o aguarda, e não é coisa boa, mas ele sabe que veio para isso. Na sua oração, ele diz, pouco antes de ser entregue, ele diz:
a minha alma está angustiada até a morte, mas o que direi, pois, diante disso? Senhor, livra-me desta hora. Ele está falando isso para os discípulos, ele está dizendo, eu estou angustiado, eu estou sentindo angústia de morte, porque eu sei o que me espera. Mas ele fala, mas o que eu vou dizer? Senhor, me livra dessa hora, se é para esta hora que eu vim. Então, esse caminho de Jesus rumo a Jerusalém não é um acidente, não é um acaso, ele é intencional, ele é assertivo, ele é definido, ele é escolhido por Jesus. Mas antes de Jerusalém tem Betânia. E aqui acontecem algumas coisas, querido, que eu quero chamar a tua atenção, porque esse é um ambiente hostil, e Jesus, então ele vai para Betânia, no capítulo 11, e ele chega lá, e eu quero resumir a história para você, e ele encontra primeiro Marta, que vem chorando, se joga aos seus pés, dizendo, Senhor, o meu irmão, a quem o Senhor ama, ele morreu. Isso não teria acontecido se o Senhor estivesse aqui. Então Jesus tem um diálogo com Marta e fala, Marta, teu irmão vai ressurgir, e ela fala, sim Senhor, eu sei, lá no fim dos tempos, na ressurreição dos justos, ele fala, não Marta, eu sou a ressurreição. Então, depois desse breve diálogo com Marta, ela sai da presença de Jesus, Jesus tinha encontrado com ela fora da aldeia, ela volta para a aldeia e fala para Maria, Jesus chegou aí, e Ele está te chamando, mas a gente não vê no texto nenhum momento Jesus chamando Maria. É como se Marta estivesse dizendo assim, eu não sei, eu não entendo esse Jesus, eu desisto, você que é a queridinha dele, você que senta aos pés dele, vai lá ver se você consegue entender isso. Aí ela manda essa, Jesus está chamando. Pode ser que Jesus tenha chamado? Pode, o texto não diz isso. Amém? Então eu só estou divagando aqui a partir de uma não informação, não diz isso. Então Maria vai e faz a mesma coisa, se lança aos pés de Jesus. Então as pessoas quando veem ela saindo da casa, pensam que ela está indo para o túmulo e começam a segui-la, e de repente ela se encontra com Jesus, o diálogo é o mesmo. Se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido isso. Então Jesus, a Bíblia fala que ele se move de grande compaixão, e ele diz assim para ela, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. E aí o texto mais curto da Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. Então os judeus disseram, de novo, agora não é uma observação apenas de João, mas uma descrição de que outras pessoas estavam falando. Eles falaram, veja o quanto ele o amava. As pessoas ao verem Jesus chorar, eles fazem esse comentário, uau, quanto ele o amava. Mas alguns disseram, sempre tem um mas, né, querido? No ambiente de grande compaixão, de quebrantamento, de perda, algumas pessoas dizem, olha o quanto ele amava. Mas alguns falam assim, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Gente, em qualquer lugar onde esteja acontecendo um profundo agir de Deus, terão pessoas discernindo isso e terão pessoas que estarão olhando na direção contrária, querido. Se acostume com isso. Jesus vem nos visitar em ambientes hostis. Primeiro, os discípulos estavam reticentes, estavam lidando com a possibilidade de irem para lá e morrerem naquele lugar. E eles declaram isso aberta e claramente para Jesus. Jesus chega naquele lugar, ele recebe quase que uma reprimenda dessas duas irmãs, dizendo, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, nas entrelinhas, por que você demorou tanto? As pessoas, ao olharem a sua compaixão, o seu choro, reconhecem que ele amava Lázaro, mas ao mesmo tempo dizem, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter evitado que isso acontecesse? Então a Bíblia diz que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, e aqui eu entendo muito claramente porque Jesus se agitou, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra.
Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram uma pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Queridos, tenta se imaginar comigo nessa cena. Você e eu somos parte dessa multidão. A gente está vendo todo esse burburinho, a gente está vendo a tristeza de Marta, de Maria. Alguns estão compadecidos, a gente está ouvindo esse burburinho de crítica. Ele poderia ter feito algo a respeito. E de repente Jesus chega e ele vai até o lugar e todo mundo tem os olhos fitos nele. Se imagina nessa cena, entra nessa cena comigo. E de repente, o clímax do momento, Jesus faz aquela oração ao Pai e brada em alta voz. E o camarada, o caladão, sai de dentro daquele túmulo. Você consegue imaginar isso? Será que você sairia correndo ao ver aquela figura toda enfaixada saindo lá de dentro? Outros caíram no chão em choro, outros ficaram paralisados, estresse pós-traumático para alguns. Mas aquilo, querido, encheu aquele ambiente, aquela região, e não se falava de mais nada. Querido. E a notícia chega aos principais líderes em Jerusalém, e ao contrário do que a gente possa imaginar, que todo mundo ia se alegrar, meu Deus, um profeta se levantou, um novo Eliseu ressuscitando mortos aí, eles ficam indignados por isso e eles planejam matar Jesus. Eles dizem, não dá, daqui a pouco o mundo inteiro vai seguir esse cara, e aí os romanos virão e vão nos remover do nosso lugar, e vão destruir a nação toda, porque eles tinham uma certa liberdade política naquele período, apesar do Império Romano ter dominado aquela região, eles deram uma certa autonomia para os líderes religiosos, a fim de fazer uma média política com eles, porque com isso eles controlavam todo o povo. Então esses líderes religiosos tinham medo tremendo de qualquer indício de rebelião que despertasse os olhos de Roma, porque se Roma visse isso, viria com seu exército e arrasaria aquela terra. Então, eles estavam preocupados com eles mesmos. Então, diante da ascensão de Jesus, do ministério de Jesus, ao invés de celebrar isso, eles se preocuparam com o seu status. Então, ali é tramado a morte de Jesus, eles decidem matar Jesus, a ponto que Jesus, sabendo disso, se afasta novamente, sai daquele lugar, já não permanece ali e vai para uma cidade chamada Efraim, e lá nós chegamos no capítulo 12 que nós lemos no início. Depois de tudo isso, Jesus, indo em direção a Jerusalém, ele volta para Betânia. Ou seja, não há nenhuma sombra de dúvida de que Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo ali em Betânia. Mas Betânia, querida, é o lugar onde mora as pessoas a quem Jesus ama. Betânia é um símbolo da nossa vida comum. Betânia não tinha o destaque de Jerusalém, de um grande centro político, religioso. Betânia era o lugar da vida comum, onde as pessoas trabalhavam, onde as pessoas estudavam, desenvolviam a sua vida, onde as pessoas estavam ali vivendo, e Jesus era um lugar de descanso para ele, onde ele frequentemente encontrava os seus amigos. E eu quero chamar a atenção, Betânia, querido, é o lugar da mesa. É o lugar onde Jesus quis estar. E a Bíblia diz que eles ali prepararam-lhe uma ceia e Lázaro estava reclinado sobre ela. Queridos, nós estamos num tempo que Deus tem nos chamado para a mesa. Tem nos chamado para esse lugar de comunhão, um lugar de olho no olho, um lugar de conhecer a Deus, não na experiência religiosa. Querido, é uma bênção, grandes congressos, grandes ajuntamentos, mas as coisas mais importantes no ministério de Jesus aconteceram à mesa,
As coisas mais importantes na vida e no ministério dos discípulos aconteceram à mesa. Aconteceram no lugar onde havia aromas, cheiros, onde havia música, onde havia toque físico. É na casa de Lázaro em que Maria entra, se lança aos pés de Jesus e derrama aquele nardo caríssimo, e ela chorava, e ela ungiu os pés de Jesus e secava com seus cabelos, ela tocou em Jesus. Isso não era comum naquela cultura, não era nem mesmo muito bem visto naquela cultura, mas Betânia é o lugar onde a gente toca nas pessoas, nós somos tocados, onde há olho no olho, na mesa se olha no olho. Querido, havia o cheiro daquele perfume, encheu aquele ambiente completamente. Você consegue sentir o cheiro de um perfume gostoso aqui agora? Perfume suave, porém intenso, que enche um ambiente. Isso é o que aquelas pessoas que estavam naquela mesa estavam sentindo, um cheiro, um perfume, e elas estavam tocando, querido, porque os lugares de refeição, de ceia, quando você recebia alguém em casa, era costume judaico, dar água para lavar os pés, e receber o seu visitante com um beijo no rosto. Tanto isso era forte na cultura que Jesus repreende Simão, quando está na casa de Simão, que ofereceu um jantar a Jesus e não apresentou e não ofereceu nenhuma dessas coisas. Jesus fala: Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me cumprimentou com um beijo. Então, nesse lugar em Betânia, havia afetividade, havia toque, havia comida, era uma ceia. Sente o cheiro da comida. De manhã eu judiei dos irmãos aqui falando, sente o cheiro da carne, o aroma dos temperos. Sentiu? Antes do almoço a gente ainda pensou no churrasco, né? Agora no máximo um dogão depois do culto aqui, né? Quem sabe uma pizza. Mas havia o cheiro do tempero. Pastor, onde você está querendo chegar? Antes da Páscoa, Jesus quis ir para um lugar. Jesus quis ir para um lugar onde havia aroma, onde havia toque físico, onde havia contato visual, onde havia toque. É este lugar que Jesus quis estar. O lugar onde tem pessoas que Ele ama. Apesar de ser um ambiente hostil, apesar de ninguém estar enganado a respeito do que estava acontecendo, havia planos para matar Jesus. E pior, as pessoas também tinham planejado matar o próprio Lázaro. Coitado do Lázaro. O cara entra calado, morre, é ressuscitado, e agora os caras querem matar ele de novo. Mas Lázaro está lá também. Porque Lázaro não fugiu, porque ele não se escondeu, porque Jesus foi encontrar aquele a quem ele ama. A palavra, a voz que bradou, querido. Eu fico pensando, imagine comigo, que voz é essa que Lázaro ouviu? Morto não ouve, querido. Uma grande informação inédita para você aqui, bombástica. Mortos não ouvem nada, mas Jesus, Ele faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando por causa da multidão, para que eles creiam. Então Ele brada, querido, e sabe como Lázaro ouviu a voz de Jesus? Ele ouviu pelos ouvidos do Pai, porque Lázaro estava com o Pai. Quando Jesus bradou, o Pai ouviu, e Lázaro ouviu pelos ouvidos do Pai. Eu fico imaginando Lázaro naquela mesa, pensando assim: o que vão fazer comigo? Vão me matar. A voz que sustenta o universo, sustenta o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia, essa é a hora de você dar um glória a Deus. Querido, o ambiente de Betânia, querido, o ambiente de Betânia, 6 dias antes da Páscoa, está dizendo para nós que Jesus quis estar. O ápice do seu ministério estava para acontecer ali, em Jerusalém, mas Ele quer estar em Betânia.
Qual é a sua Betânia? Qual é o seu lugar? Jesus, Ele quer te encontrar no seu lugar. No seu lugar, Dai. Lá no seu consultório, lá no seu lugar de meditação, lá no seu lugar de oração, lá no seu trabalho. Jesus quer estar no lugar onde as pessoas que Ele ama. Querido, o mundo continua, desde aquele tempo até agora, não se engane, ainda é um mundo hostil. Ainda tem gente que está no meio do mover, não está entendendo, está falando bobagem do seu lado. Mas se você fixar os olhos naquele que tem a voz, aleluia, aquele que tem a voz, querido, como o pastor Levi ama dizer, e eu amo ouvi-lo, não é sobre a nossa capacidade de ouvir a Deus, é a capacidade dele falar conosco, a voz que fala e até os mortos escutam. Estava ali em Betânia, querido. Jesus não foi corrigir um problema em Betânia, Ele queria estar lá, e Ele quer estar conosco na mesa, amém? Ele quer estar conosco nessa mesa. Ele quer estar conosco nesse lugar de comunhão, querido. E mais, Ele não está apenas corrigindo um problema. Não, meu amigo morreu, vou resolver esse problema e depois eu volto para a minha missão. Na verdade, tudo que estava acontecendo em Betânia, Jesus estava conectando uma história, querido. Nós vamos ver na sequência do capítulo que havia uma multidão que viu esse sinal sendo operado por Jesus. Eles viram, não tinha como contestar, eles viram Lázaro morto, eles viram Lázaro 4 dias dentro daquele sepulcro, e eles viram o homem enfaixado saindo lá de dentro, eles viram tudo isso, e eles não sabiam o que fazer com essa informação, mas eles criam nisso, e a Bíblia diz que eles estavam testemunhando sobre isso, mas essa notícia chega lá em Jerusalém, 3 quilômetros, pertinho, dá para ir a pé, daqui ali no Xaxim, 3 km, fazia eu e a Jo muito esse caminho, a gente vinha trabalhar a pé aqui no escritório, 3 km, 4, um pouquinho mais perto, talvez as regiões um pouco mais perto do Boqueirão lá, 4 km, as multidões ouviram isso. Que multidão, cara? A multidão que estava lá em Jerusalém já preparando para a Páscoa. Era um povo que já celebrava esse momento. Era um povo que já tinha ouvido falar das intervenções de Deus, de como Deus tirou os seus antepassados da mão forte de Faraó no Egito. E eles, centenas de anos, milhares de anos depois, estavam ainda celebrando isso. Mas era um povo que só tinha o passado. Era um povo que só tinha uma lembrança. E era muito válido isso, lembrar-se, mas de repente essa multidão vem descendo de Jerusalém para Betânia e encontra com uma outra multidão que tinha visto um sinal hoje. E eles estavam dando testemunho, uma multidão que olhava para trás, e uma multidão que estava estarrecida com o que tinha acontecido no presente. E Jesus queria unir essas duas multidões e mostrar para eles um futuro. Algo que estaria para acontecer. A ressurreição de Lázaro era um símbolo de uma ressurreição definitiva que aconteceria logo em seguida. Uma multidão tinha o passado, outra multidão tinha apenas o presente. E não sabia o que fazer com isso, mas a família de Lázaro, de Marta e de Maria, seria o elo que Jesus usaria para conectar uma lembrança do passado com uma experiência do presente e apontar todo aquele povo para um futuro de uma redenção completa. E é aqui, querido, que a coisa fica legal. É aqui que Deus está nos chamando. Deus não está chamando a gente para celebrar um espetáculo de Páscoa só para lembrar aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás. Deus não está nos chamando para celebrar só porque, se é que eu posso usar essa palavra só porque nós reconhecemos as intervenções milagrosas de Deus na nossa vida hoje, porque eu sei que tem intervenções de Deus aí na sua vida. Mas Deus está nos chamando agora a participar.
Ele não estava só resolvendo um problema de Lázaro, de Maria e Marta, ele estava incluindo eles nessa história de Páscoa. Ele estava, através da vida deles, mostrando para aquela multidão que viu o sinal e aquela multidão que estava celebrando o passado, que existia algo ainda maior para acontecer. E isso é o que Deus está nos chamando a viver como igreja, querido. Aquilo que Ele está fazendo em nós, não vai parar em nós apenas, aleluia. Não é uma medida de contingência, de emergência, de tapa-buraco de Jesus, aquilo que Ele está fazendo na sua vida. É uma resposta, é um elo que une para mostrar seu plano de redenção completo, querido. É isso que nos faz ser igreja, é isso que nos faz estar aqui, querido. É por isso que a gente faz culto, célula, encontro, reunião, cantata, porque nós somos a família que mora em Betânia. Betânia é a nossa realidade, Betânia é nosso contexto aqui. Mas Jesus vem para Betânia, no lugar onde há gente que Ele ama, para incluir essas pessoas no seu plano de salvação. Não apenas incluí-las no sentido de salvar a nossa vida, mas de que a nossa vida seja parte do plano de redenção que Ele tem para toda a criação. Paulo em Romanos, ele vai dizer assim, porque a criação aguarda, toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando você se manifesta como filho de Deus, quando Deus resgata você, uma parte do grande plano cósmico de Deus é estabelecida. Aquilo, para alguns, era apenas uma família, era apenas um homem que morava com as suas duas irmãs. Para Jesus, já era Páscoa. Amém? Glória a Deus. Para Jesus já era Páscoa. 6 dias, queridos, 6 dias antes da Páscoa, é o momento que a gente está agora. É o momento histórico que a gente está. Está para acontecer, querido. Jesus está às portas para voltar, amém? Eu peguei você de surpresa. Jesus está às portas para voltar, amém? O grande clímax está para acontecer. A grande e definitiva Páscoa. A grande transição, a nossa redenção. Mas 6 dias, querido, em 6 dias o Senhor criou todas as coisas. Em 6 dias o Senhor criou, 6 dias. Jesus foi para Betânia, querido, não foi para consertar um problema. Jesus estava construindo algo ali. 6 dias antes da Páscoa. 6 dias. Agora, querido, Deus criou o mundo, criou todas as coisas em 6 dias, mas agora Jesus está apontando para uma nova criação. Jesus não veio simplesmente consertar as coisas, Jesus veio restaurar todas as coisas e trazer à luz uma nova criação. É que o apóstolo Paulo diz, em Cristo nós somos nova criação. É uma nova criação, querido. É um novo jeito. Antes era um jardim, mas agora é uma cidade. Jesus vai trazer o jardim para dentro da cidade. Jesus está chamando pessoas que estão aí nas suas Betânias. Qual que é a sua Betânia? Talvez assim como Marta e Maria está dizendo, Jesus, eu sei que eu preciso de você. Se o Senhor estivesse aqui 2 dias antes, isso não teria acontecido. Aquilo não teria se perdido. Aquilo outro não teria se estragado. Mas Jesus está lá e Ele vai ressuscitar Lázaro. Mas aquilo é apenas um símbolo de algo novo que estaria sendo criado. A ressurreição temporária de Lázaro estava apontando para uma ressurreição definitiva. Querido, é o momento que o Senhor está resgatando uma palavra no nosso meio. Diga comigo assim, esperança. Agora diga mais forte, esperança. Essa palavra esperança, querido, não tem nada a ver com uma espera passiva, aguardando
o que vai acontecer, para ver o que vai acontecer, se é que vai acontecer. Não, esperança é uma linha, não que nós lançamos para o futuro, é uma linha que lá o futuro que Deus já realizou, lança para nós e molda o nosso comportamento agora. Esperança é uma espera ativa, com aquilo que eu sei que Deus fará, isso molda as minhas decisões hoje, isso molda o meu jeito, apesar de eu não ver, porque esperança que se vê não é esperança. Nós esperamos justamente aquilo que ainda não se vê, que ainda não se pode tocar, mas que é tão real, é tão verdade, que é capaz de moldar o nosso comportamento, decisões hoje. Esperança. Ele nos convida a antecipar o que está por vir por meio da esperança e da fé. A fé é essa linha que nós lançamos, essa convicção. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Mas a esperança, querido, é uma linha que é lançada de lá para cá, com aquilo que nós cremos, mas ainda não vemos, mas nós cremos. Essa linha lança e molda a nossa conduta hoje. Recentemente eu passei para um casal aqui da igreja uma canção para eles ouvirem que fala algumas coisas nesse sentido. Diz assim: eu quero cantar agora sobre aquilo que eu ainda não vivi. Eu quero, ela diz em outras palavras, mas celebrar aquilo, sobre coisas que eu ainda não senti. E diz, porque está tudo tão difícil agora, e o que me resta é cantar. Mas, diante disso tudo, ela diz assim, a esperança vem me convidar. É isso, querido. Esse lugar em Betânia não é um acidente, é um lugar que Jesus chama a gente à mesa e diz assim, olha, o ambiente ainda é hostil, as coisas ainda parecem um caos, mas aqui, amor, está sentado nessa mesa alguém que ficou 4 dias dentro de uma sepultura e está aqui. E é nesse lugar, nesse ambiente, querido, nesse ambiente que Maria entra lá e tem aquela revelação profunda, espiritual, e ela pega aquele perfume que é um bem da família, caríssimo, e derrama sobre Jesus, o preparando para o seu sepultamento. Maria viu para além, e aquilo que ela viu de além moldou o comportamento dela naquele ambiente. E aí então está lá, o ambiente ainda hostil, amém? Então não espere aplausos quando você tiver uma revelação de Jesus e tomar uma atitude radical hoje. Talvez você pense assim, uau, as pessoas vão olhar e vão falar, uau, parabéns. Não, estava lá o Judas que começou a censurar Maria, dizendo assim, uau, que desperdício. Que coisa horrível, esse valor todo sendo jogado no lixo, poderia se vender e isso ser dado aos pobres. Aí Jesus repreende eles dizendo assim, deixa, para de amolar ela, porque o que ela está fazendo, em qualquer lugar deste mundo, onde for anunciado esse evangelho, o que ela fez será lembrado. Querido, João levou isso tão a sério que no capítulo 11, ele começa a contar a história de quem é essa família, e o fato ainda não tinha acontecido dentro da narrativa que ele está fazendo. Mas ele leva tão a sério o conselho de Jesus que ele fala assim, olha, essa é a família de Lázaro, de Marta e Maria, aquela que ungiu os pés do Senhor. Então ele já conta antes da narrativa, porque ele ouviu Jesus dizer, aonde quer que esse evangelho seja anunciado, o que ela fez vai ser contado. 2000 anos depois nós estamos aqui falando o que ela fez. Querido, esse lugar na mesa molda o nosso comportamento, chega a chocar pessoas, porque nós não estamos nos movendo por o ambiente que está ao nosso redor, nós estamos nos movendo por aquilo que nós já vimos pela fé. Isso, querido,
é capaz de conectar aquela multidão que só tinha uma lembrança do passado, e é capaz de guiar aquela multidão que tinha visto o milagre, mas que precisava entender o plano de Deus. Nós somos, como igreja de Deus, esse elo que Deus quer usar para revelar o seu plano. Nós, isso mesmo. A ativista Marta, a contempladora Maria, o Lázaro, que a gente nem sabe. Lázaro, o caladão. Mas Jesus amava. Deus quer nos usar. Esse é o tempo. Então, querido, enche o seu coração. Começa a viver hoje aí a tua quaresma. Não tem nada a ver com catolicismo, não tem nada a ver com rito, tem a ver com entendimento. Começa a viver essa preparação para a Páscoa. Você e eu somos parte disso. Não é uma história que nós simplesmente estamos contando, é uma narrativa no qual nós estamos ativa e completamente participando disso. Nós estamos dentro. A Páscoa de Jesus não era mais o que ia acontecer em Jerusalém. Ali sim haveria o ápice, a sua entrega sacrificial, mas a sua Páscoa, ela incluiu a família de Lázaro, ela incluiu aquelas duas multidões, porque a multidão saiu de Jerusalém e veio para Betânia. Se prepara, querido. Muita gente vai sair do ambiente religioso e vai para a sua célula. Já tem acontecido aqui, querido. Gente saiu, cansou do rito, cansou da lembrança que já não significa mais nada. E teve gente que teve experiência, mas que não sabe conectar isso com a vida ainda. Teve experiência, sabe que Deus é real, mas precisa de um lugar, precisa de uma mesa onde isso faça sentido agora, numa comunidade onde há cheiro, onde há toque, onde há olhar, onde há pão, onde há perfume, há aroma. Já está acontecendo, Deus tem trazido gente de maneira muito louca, querido, para dentro de células, para dentro de ambientes. Deus está trazendo para Betânia a multidão de Jerusalém, para que eles encontrem a família de Lázaro, para que eles encontrem os Lázaros que somos nós, aqueles diante dos quais Jesus já bradou, sai para fora. Quanta ressurreição na minha e na sua vida já aconteceu. Quanta ressurreição. Como o pastor Sérgio falou outro dia aqui, o convite para o culto não é evangelismo. Mas convide, tá? Não deixe de convidar. Mas quando eles chegarem aqui, quando eles chegarem na cela, senta com esse povo na mesa, deixe eles sentirem o cheiro de vida que Jesus derramou sobre você. Deixe o seu comportamento de hoje, não espere para ver o que vai acontecer. Comece a agir com base naquilo que você já sabe que vai acontecer. Participe da Páscoa. 6 dias, querido. Não à toa, profeticamente, nós como igreja resolvemos fazer a cantata uma semana antes do feriado oficial. Será que é profético? Porque a Páscoa, querido, não é para nós mais um evento. A Páscoa é a história da nossa redenção. E nós estamos participando disso e chamando multidões. Ah, já conhece a história, mas não vive mais? Vem. Teve uma experiência com Deus, mas não sabe o que fazer com isso? Vem, 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 vem sentar à mesa. Esse é o tempo, essa é a hora. Se coloque em pé no seu lugar, querido. Aleluia. 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 Porque mesmo que eu não veja nada agora, a esperança vem me convidar.
Aleluia. Deixa o Espírito te encher com essa esperança, querido. Deus está redimindo você, Deus está consertando, Deus está intervindo, mas Ele está fazendo mais. Ele está te chamando. Está te chamando para algo maior. Isso sempre constrange o meu coração. Não é sobre o quanto nós merecemos, mas é porque Ele nos amou. A Bíblia não dá nenhuma justificativa para o amor de Jesus para com aquela família. Não tem nenhum porquê, não tem nenhum mas. Só tem um: Jesus os amava. E hoje Ele nos chama para esse lugar à mesa, esse lugar na nossa Betânia. Betânia é o nosso tempo, é este tempo presente. É o que antecede o grande clímax que está chegando. Em breve a trombeta vai soar, querido. E aquilo que Ele começou a fazer, que Ele vem fazendo, que Ele vem desenvolvendo, irá se manifestar em toda a sua plenitude. E nós não somos o povo que está esperando passivamente isso. Nós somos o povo que está esperançando essa vinda. Nós somos o povo que está participando da nova criação. Nós somos a nova criação, o apóstolo Paulo diz. Nós somos o novo Adão. Ele é o novo Adão que inaugurou essa nova criação, essa nova raça humana redimida. Há uma alegria, querido, há uma alegria, há uma alegria. Feche os seus olhos, deixe o Espírito trazer essa esperança ao seu coração. Deixe o Espírito renovar essa alegria no seu coração. Deixe os fardos caírem ao chão agora, o fardo de ter que merecer esse amor, nenhum de nós merece. Deus nos amou não porque nós fôssemos amáveis, mas porque Ele é amor. É o seu amor que nos transforma. É o seu amor que nos transforma. A multidão dava testemunho. E é isso que Ele nos chama a fazer. Testemunhar. É o exercício da nossa esperança. Testemunhar é o exercício da nossa esperança. E é o que nos inclui como parte dessa nova criação. Enquanto o Ministério de Louvor ministra aqui, abra o seu coração para precioso Jesus, essa esperança que não confunde, aos teus pés aqui estou. porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei
precioso Jesus. Eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: sai a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: sai a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: sai a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: sai a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: sai a boa parte, e nunca será tirada. Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: sai a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: sai a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, queridos. Aleluia. E nós já estamos no meio delas. Nós já estamos no meio delas. Ele já nos chamou para fazer parte disso.
todos nós. Ele veio nos encontrar, Ele veio nos incluir, Ele nos convida, Ele nos convida. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que essa graça tremenda, reveladora, transformadora de Jesus Cristo, e a convicção, a direção poderosa, graciosa do Espírito, esteja sobre cada um de nós e todos nós, em todos os dias, até que Ele venha. Nós testemunharemos, nós esperaremos com fé, nós esperaremos enquanto testemunhamos, nós esperaremos em esperança, nós esperaremos em confiança. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.